O cyberpunk nunca esteve tão vivo quanto agora, e isso não é só uma força de expressão. Entre o fim de 2026 e o início de 2027, 3 produções gigantescas vão decidir se esse gênero continua como referência de futuro ou se vira só nostalgia repetitiva. A primeira delas é uma animação, feita pelo mesmo estúdio responsável pelo sucesso que quebrou a internet em 2022. A outra é o retorno de uma das franquias de ficção científica mais respeitadas da história do cinema, só que dessa vez virando o próprio conceito de cabeça para baixo. E a terceira é a adaptação de 40 anos de tentativas fracassadas que não conseguiram tirar do papel, até agora. Eu não só vou te mostrar o trailer de cada uma, como também te mostrar o que cada produção decidiu arriscar. Todas elas compartilham a mesma espinha dorsal distópica, mas entregam diagnósticos completamente diferentes. E a gente começa pela que já devolveu Night City para o público. A primeira aposta desse trio volta para o lugar onde tudo tinha explodido antes, só que dessa vez sem David Martinez. Cyberpunk Mercenários 2 está confirmado para ser lançado em outono do hemisfério norte, aqui no Brasil, perto ali de setembro a dezembro, com exclusividade na Netflix. E o primeiro teaser já entrega o ritmo alucinante e rápido embalado pela faixa Você Não Pode Correr de Mim, da Rico Nasty. E a decisão mais arriscada dessa segunda temporada é que não é uma continuação direta da história anterior. O arco de David Martinez, Lucy e Maine foi encerrado. A diretriz oficial da produção é a seguinte: David Martinez está morto, mas Night City continua viva. Essa nova leva vem com uma antologia independente, uma história autônoma de 10 episódios focada em temas de redenção e vingança. Ao invés de focar na ascensão de mercenários da sarjeta até o descarte, a nova trama acompanha um grupo com motivações e origens diferentes. O trailer nos apresenta Wick, originalmente conhecido apenas por seu codinome King. Ele é o retrato vivo do destino de quem sobrevive a Night City, um ex-mercenário que já viveu seus dias de glória, mas que hoje carrega no corpo o peso da idade, o desgaste biológico e o mais assustador de todos, os efeitos da cyberpsicose. A mente de Wick está derretendo, provando que Night City te devora na ascensão ou te enlouquece na velhice. Ao lado dele conhecemos D, um Netrunner vindo das terras devastadas da Snake Nation. D carrega a frieza e a desconfiança dos nômades, estando em uma busca obsessiva por vingança contra o sistema que destruiu sua família nas estradas. Roman Carax, um cinéfilo e documentarista de sarjeta que usa sua câmera para registrar a brutalidade urbana em tempo real, tentando transformar o trauma e o sangue nas ruas em arte poética antes que ele mesmo vire estatística. A próxima integrante se chama Tali Young, a contradição em pessoa, uma jovem criada sob a frieza das altas torres corporativas, mas que acabou sendo absorvida pela cultura grotesca, mutiladora e hiperviolenta da gangue Maelstrom. Tem também a revelação de um quinto personagem, que até mesmo no site não dá as caras, e que só vamos ver quando a série iniciar. Já por trás das câmeras, para garantir que essa tragédia mantenha a mesma forma visceral, segue o mesmo time que fez a primeira temporada estourar, o estúdio Trigger, em parceria com a CD Projekt Red, sob a direção de Kai Ikarashi e com um roteiro afiado e impiedoso assinado por Bartor Stibor, autor vencedor do prêmio Hugo. E se Mercenários aposta numa Night City ainda mais cruel sem o protagonista original, a próxima produção decide fazer algo ainda mais ousado. Pegar uma das franquias mais respeitadas da ficção científica e virar completamente a lógica dela de cabeça para baixo. Os replicantes, eles tiram tudo de nós. Se Cyberpunk Mercenários aposta numa estética implacável e sombria, Blade Runner 2099 faz algo ainda mais ousado. Com a estreia marcada para 25 de novembro de 2026 no Amazon Prime Video, a minissérie inaugura um conceito visual novo, batizado de Sunshine Noir. Esqueça os neons refletidos no asfalto molhado, agora Los Angeles é sufocada por uma luz amarelada, árida e poeirenta, transformando um clássico cenário de chuva em um deserto de concreto e calor. E o choque conceitual é radical. A trama se passa 50 anos depois de Blade Runner 2049, depois de uma grande revolta de replicantes. A ordem social virou de cabeça para baixo, e agora são os replicantes que dominam o poder político e econômico de Los Angeles, e os humanos viraram cidadãos de segunda classe. No epicentro dessa engrenagem invertida, estão duas mulheres marcadas pela contagem regressiva. De um lado, Owen, vivida por Michelle Yeoh, uma replicante Blade Runner veterana que carrega a certeza exata do dia em que sua vida útil vai expirar.
correndo contra o tempo para caçar renegados. Do outro lado, temos Cora, interpretada por Hunter Schafer, uma humana forçada a se passar por replicante apenas para sobreviver nas frestas dessa nova hierarquia, travando uma guerra diária contra a própria extinção. Nos bastidores, a grandiosidade do projeto é garantida pelo retorno de Ridley Scott como produtor executivo, guiado pela showrunner Silke Louisa e amparado pela consultoria cirúrgica de Michael Green, roteirista de Blade Runner 2049. E se Blade Runner decide inverter a dinâmica de poder desse mundo, a terceira aposta desse trio tenta algo ainda mais ambicioso. Por que eu tô aqui? Propósito. Neuromancer estreia na Apple TV com uma temporada de 10 episódios. A promessa do teaser é direto ao ponto, entregar a visão original dessa obra antes que as cópias tomassem conta do cinema. Afinal, foi William Gibson quem definiu essa estética em 1984. A trama acompanha Henry Case, um hacker decadente, o lendário cowboy do cyberespaço, que teve o sistema nervoso destruído após tentar passar a perna nos próprios chefes. Ele ganhou uma chance final de cura ao ser contratado por um ex-militar misterioso para o maior assalto digital da história contra uma dinastia corporativa. No elenco, Callum Turner assume a decadência e o desespero de Case, enquanto Brianna Middleton dá vida a Molly Millions, a icônica Razor Girl, com lâminas sob as unhas e lentes espelhadas seladas no rosto. Mark Strong interpreta Armitage, o contratante enigmático, ao lado de nomes como Peter Sarsgaard, Clemence Poese e Dane Dehan. Nos bastidores, o projeto é comandado por Graham Rowland, conhecido pelo seu trabalho em Jack Ryan, e J.D. Diller, diretor de Devotion, com o próprio William Gibson na produção executiva, ao lado da produtora Dream Creel, com uma parceria de peso entre os estúdios da Apple e da Skydance Television. Com 3 apostas desse porte na mesa, uma antologia ainda mais sombria, uma inversão radical do poder e a adaptação que Hollywood levou 4 décadas para tirar do papel, resta uma única pergunta: qual delas vai definir o novo capítulo da ficção científica? No fim das contas, temos 3 caminhos completamente diferentes para o futuro do gênero. Mercenários quer provar que a crueldade das ruas continua viva. Blade Runner 2099 aposta em virar o jogo e inverter quem detém o poder. E Neuromancer chega para provar que a obra que criou isso tudo continua imbatível, mesmo décadas depois. E o mais fascinante é perceber que, apesar dos formatos tão distintos, entre animação, minissérie e adaptação literária, as 3 fazem a mesma provocação no fundo. O que sobra da nossa humanidade quando a tecnologia e o corporativismo decidem quem tem valor e quem é descartável? É exatamente por isso que essa nova era do cyberpunk promete ser um divisor de águas. É um momento que o gênero prova que nunca foi apenas sobre o futuro, mas sim sobre o nosso presente. Mas e você? Qual dessas 3 produções te deixou mais ansioso? Deixa aqui nos comentários, e se o vídeo te preparou para o que vem por aí, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais conteúdo pesado chegando por aqui.